Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim super importante, mas que às vezes complica um pouco: o seguro de responsabilidade civil ambiental no transporte de cargas. Temos aqui para a gente analisar as condições gerais de 3 apólices aqui do Brasil. Uma da Porto Seguro, bem nova, entra em vigor só em 2025, outra da HDI Seguros, e pegamos também uma mais antiga, de 2010, para a gente ter um comparativo, né? A ideia é tentar descomplicar esse segurês todo, o que essas apólices cobrem de verdade e o que elas deixam de fora. Quais são as obrigações de quem contrata, sabe? É um guia rápido para entender melhor essas nuances e a importância desse seguro, principalmente para quem mexe com transporte, com logística. Exato, é isso mesmo. Com a legislação ambiental cada vez mais rigorosa, né? E a sociedade também cobrando mais das empresas, esses seguros viraram ferramentas, assim, essenciais. Mas a complexidade é real, não dá para negar. Entender os detalhes é fundamental para garantir que aquela proteção que você acha que contratou seja mesmo efetiva na hora H, né? Na hora que precisa. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo? Qual é o objetivo principal desse tipo de seguro? Pelo que eu dei uma olhada aqui, o foco parece ser reembolsar a empresa, o segurado, né, pelos valores que ela for obrigada a pagar para reparar danos ambientais que a carga transportada causou. Isso inclui tanto decisão da justiça, quanto acordos com a seguradora, certo? E os custos de defesa também, né? Os advogados e tudo mais. Correto. Esse é o ponto central. É cobrir a responsabilidade civil da empresa por poluição, por dano ambiental que venha da carga. E um ponto, assim, crucial, logo de cara, é entender que tem basicamente 2 tipos de apólice. E a lógica delas é bem diferente. A gente tem a apólice à base de ocorrência e tem a apólice à base de reclamação. Ocorrência e reclamação. Qual a diferença na prática? Na de ocorrência, o que manda é a data em que o dano aconteceu ou o acidente que causou o dano, sabe? Se esse evento for durante a vigência da apólice, pronto, a cobertura está ali potencialmente garantida. Mesmo que a reclamação do terceiro, da pessoa prejudicada, só chegue anos depois. Claro, tem os prazos de prescrição da lei, né? Essa apólice mais nova da Porto Seguro que a gente está vendo, ela é desse tipo, base de ocorrência. Ah, entendi. Então o foco é quando o problema aconteceu. E a outra, a de reclamação? Já na de reclamações, a regra do jogo muda. O dano pode até ter acontecido durante a vigência, ou até um pouco antes, num período que eles chamam de período de retroatividade, que está lá definido no contrato. Mas o ponto-chave, o pulo do gato é a reclamação do terceiro, a notificação oficial mesmo, tem que ser feita durante a vigência da apólice. Senão já era. Bem, não exatamente. Existem umas extensões de prazo para essa reclamação chegar. Tem o prazo complementar, que é obrigatório por lei e gratuito depois que a apólice acaba, e tem também um prazo suplementar, que aí é opcional, o segurado tem que pagar por ele se quiser. Aquela apólice de 2010 que a gente mencionou, ela é desse tipo, a base de reclamações. Entendi. Então, na prática, essa escolha entre ocorrência e reclamação define quando a proteção vale, né? Na de ocorrência está ligado ao acidente em si, na de reclamação está ligado a quando a conta chega, quando a reclamação é feita formalmente. Isso parece ter um impacto gigante na gestão de risco a longo prazo, não acha? Uma empresa pode ter tido um acidente anos atrás, achar que estava coberta, mas se a reclamação só aparecer depois que a apólice de reclamações acabou e os prazos extras também, ela pode ficar na mão. Para os eventos daquele período. Já de reclamações, exige uma gestão mais atenta dessa cobertura retroativa, principalmente se a empresa troca de seguradora ou muda o tipo de apólice. É um ponto estratégico assim, fundamental na hora de contratar. E a gente viu que a HDI, por exemplo, ela define os 2 tipos no glossário. Isso pode indicar que eles oferecem as 2 opções, né? O que exigiria ainda mais atenção na hora de escolher qual contratar. Ok, acho que deu para pegar a diferença básica entre os tipos. Mas vamos ao que interessa mais. O que vem no pacote? O que esse seguro cobre de fato? Eu li uma coisa na Porto Seguro que chamou a atenção sobre despesas emergenciais automáticas.
Parece bom, né? Pra agir rápido. Sim, essa é uma cobertura bem interessante. Basicamente, ela reembolsa gastos que o próprio segurado faz, por conta própria mesmo, logo ali nas primeiras horas depois de um acidente, para tentar conter a poluição, sabe? Para evitar que o estrago aumente. Ah, tipo, antes mesmo da seguradora assumir. Isso. É uma forma de incentivar essa resposta imediata, né? Antes que a situação fique muito mais complexa e cara. Legal. E além disso, quais são as coberturas principais? Bom, geralmente elas se dividem em duas frentes, assim. Primeiro, a poluição que vem direto de um acidente com um caminhão. Uma batida, um tombamento, um incêndio. Essas coisas. Isso costuma ser a cobertura básica, o feijão com arroz. Certo. E a segunda frente? A segunda é a poluição que acontece sem ter um acidente clássico com o veículo. Imagina um vazamento durante a viagem porque uma embalagem estourou ou porque a carga estava mal amarrada, mal acondicionada. Algumas apólices cobrem isso também. Às vezes, essa cobertura para eventos não acidentais é uma coisa extra, que você tem que contratar junto com a de acidente, sabe? Vimos isso na Porto Seguro. E a HDI também fala em cobrir poluição súbita, mesmo sem ter tido um acidente com o caminhão. Vi também que algumas podem cobrir situações específicas, tipo travessia de balsa, né? Como parte do transporte. E até danos por carga fracionada, que nem estava listada na pólice se seguir algumas regras. Parece ter uma certa flexibilidade. Sim, existem essas extensões, mas sempre com regras bem claras, né? Nada é totalmente aberto. A apólice da HDI, por exemplo, pareceu bem completa para transporte de produto perigoso. Ela menciona cobrir dano ambiental, dano material e corporal a terceiros, custo de limpeza, tratamento de resíduo, até transbordo emergencial da carga. Bem abrangente. E aquele detalhe do tanque de combustível do próprio caminhão. Achei curioso. Quer dizer que se vazar diesel do caminhão e não da carga, pode cobrir? Pode sim, desde que, claro, o caminhão estivesse transportando a carga segurada naquele momento. Faz sentido, né? Afinal, diesel vazando também é poluição ambiental. Um vazamento significativo pode contaminar solo, água. Verdade. Agora, um ponto-chave é entender o que a seguradora considera como perdas e danos que ela vai reembolsar, né? Quais são esses custos? Basicamente, são duas grandes categorias que a gente vê nas apólices. Primeiro, os custos de limpeza. E segundo, os custos de defesa. Custos de limpeza? O que entra aí exatamente? É só varrer a sujeira? Quem dera fosse simplização. Não, custos de limpeza é um termo bem amplo. Inclui desde investigação para entender o tamanho do problema, a contaminação, até a remoção do material que vazou, o tratamento do solo, da água, o descarte correto dos resíduos que foram gerados nessa limpeza e também o monitoramento depois para ter certeza que a área ficou limpa mesmo, recuperada tudo conforme a lei ambiental manda. É um processo complexo e pode ser bem caro. Imagino. E os custos de defesa? Esses são os gastos para defender a empresa segurada. Honorários de advogados, custas do processo na justiça, perícias, laudos técnicos que precisam ser feitos, tudo isso. E é importante, essa defesa pode ser em processo civil, para discutir indenização, mas também em processo administrativo. Tipo negociação com órgão ambiental. Exato, para negociar um TAC, um termo de ajustamento de conduta, por exemplo. Algumas apólices, como a gente viu na da Porto, mencionam até cobrir custos de defesa em processo criminal ambiental para a empresa, para a pessoa jurídica, o que é bem relevante. Um detalhe interessante que a gente viu em uma delas é que o segurado teria a liberdade de escolher o próprio advogado. Claro, a seguradora precisa aprovar, mas não impõe um advogado dela. Interessante isso. E quando a gente fala em danos a terceiros, que tipos de danos essas apólices costumam cobrir? São 3 tipos principais, geralmente. Primeiro, o dano material, que é o dano físico mesmo às propriedades de outras pessoas. Um terreno contaminado, uma plantação perdida, um rio que abastece uma cidade e foi poluído. Ou até a perda de uso dessas propriedades. Certo. Segundo, o dano corporal, que aí envolve pessoas, né? Lesão física, doença causada pela poluição ou até morte. Inclui as despesas médicas dessas pessoas. E o terceiro? O terceiro é o dano moral, aquele sofrimento psicológico, o abalo na reputação que a justiça reconhece como consequência direta da poluição.
Normalmente, para esses danos serem cobertos, precisa ter uma decisão judicial ou um acordo que a seguradora aprove, né? Não é automático. Ok, essa foi a parte boa, o que está coberto. Mas agora vem a parte que todo mundo tem que prestar muita atenção: as exclusões. O que essas apólices de responsabilidade ambiental não cobrem? Imagino que a lista seja considerável. Com certeza. E é aqui que a coisa pega se a pessoa não lê direito o contrato. Tem as exclusões gerais, que aparecem em quase todo tipo de seguro, né? Atos de propósito do segurado para causar o dano, fraude, culpa grave, que é aquele descuido absurdo, quase intencional, poluição, que a empresa já sabia que existia antes de fazer o seguro, isso também fica de fora, claro. Ninguém vai segurar um problema já conhecido. Faz sentido. E aqueles eventos maiores? Guerra, essas coisas. Sim, eventos tipo guerra, terrorismo, rebelião, confisco e danos por material nuclear ou radioativo, isso é exclusão padrão em quase todo o seguro. Ah, e um ponto super importante, que sempre gera dúvida: multas. Multas não cobre. Nenhuma. Via de regra, não. Multas e penalidades que o governo aplica, seja multa administrativa, tipo do IBAMA, ou criminal, geralmente não são reembolsadas. O seguro foca na reparação do dano ambiental em si e nas indenizações para terceiros. A multa, que tem caráter punitivo, costuma ficar por conta do segurado. Entendi. É para reparar, não para pagar punição. E pensando no transporte mesmo, na operação, quais são as exclusões mais críticas ali? As armadilhas? Tem várias e são cruciais para o pessoal de logística ficar de olho. Primeiro, uma básica: dano à própria carga que está sendo levada, ou ao caminhão, ao veículo transportador, isso não é coberto por essa apólice. Essa apólice é para responsabilidade civil, ou seja, danos a terceiros e ao meio ambiente. Para a carga e para o caminhão, existem outros seguros específicos, né? Certo. Seguro de carga, seguro do casco. Isso. Outra coisa: danos que acontecem antes de carregar ou depois de descarregar no destino final. O seguro vale para o percurso, para o transporte em si. E tem uns detalhes tipo poluição causada pela carga, se ela ficar parada muito tempo num lugar. A gente viu um limite de 36 horas numa das apólices. Ou se o lugar onde foi carregar já estava contaminado antes, a seguradora não vai pagar pela contaminação que já existia lá. E sobre as condições do caminhão, do motorista? Li umas coisas que me pareceram, assim, bem sérias. Sim, essa parte é talvez a mais sensível das exclusões, porque está ligada direto na gestão do dia a dia da transportadora. Por exemplo, má conservação do veículo. Se ficar comprovado que um acidente que causou poluição aconteceu porque o caminhão estava mal conservado, pneu careca, freio ruim, e isso foi a causa direta, a seguradora pode negar a cobertura. Nossa! Pois é. Mesma coisa para excesso de carga, excesso de peso ou altura. Se esse excesso for comprovado como fator que determinou o acidente, também pode dar problema na cobertura. E o motorista? Ponto crítico: usar um motorista que não tem a habilitação específica exigida por lei para transportar aquele tipo de carga perigosa. O mais famoso é o curso MOP, né? Movimentação Operacional de Produtos Perigosos. Se o motorista não tem um MOP válido e acontece um acidente com aquela carga perigosa, complica muito. Outra coisa: trafegar com o veículo ou com aquela carga específica por vias onde é proibido por lei ou pelas autoridades de trânsito. Também é uma exclusão comum. E, de forma mais ampla, uma exclusão que é um verdadeiro guarda-chuva: o não cumprimento de leis, normas, regulamentos que se aplicam ao transporte de cargas, principalmente as perigosas, e também as leis de proteção ambiental. Isso é muito abrangente e reforça. Tem que andar na linha. Algumas apólices também listam explicitamente algumas substâncias que não cobrem de jeito nenhum, como explosivos, material radioativo, além da exclusão geral nuclear. Uau, então a mensagem que fica é bem clara. A apólice não é um cheque em branco, né? A cobertura está muito, muito amarrada à empresa estar fazendo a lição de casa na operação do dia a dia. Manutenção em ordem, motorista treinado e habilitado, respeito às leis de trânsito e ambientais. Parece que a seguradora espera um nível bem alto de cuidado antes mesmo de um sinistro acontecer? Exatamente. A conformidade operacional não é só uma questão de ser uma boa empresa. É quase uma condição para o seguro valer em muitas situações de sinistro.
O seguro não está ali para cobrir negligência ou descumprimento de lei, né? Ele complementa a prevenção cobrindo o imprevisto, o acidente que pode acontecer mesmo com os cuidados. Ok, então vamos para o cenário prático. Apesar dos cuidados, aconteceu. Um acidente, um vazamento, um evento que, em tese, está coberto. Qual é o passo a passo? O que a empresa segurada tem que fazer, assim, imediatamente? Primeiro passo, e tem que ser rápido, comunicar à seguradora, o famoso aviso de sinistro. Assim que a empresa souber do evento ou receber uma reclamação de alguém, precisa avisar formalmente a seguradora, geralmente por escrito. A rapidez aqui é chave. E depois de avisar, senta e espera a seguradora resolver. De jeito nenhum. O segundo dever, também super importante, é tomar todas as medidas que forem possíveis e razoáveis ali na hora para conter o dano, tentar minimizar as consequências para o meio ambiente, evitar que a poluição se espalhe mais. É como você falou, agir rápido. Aquela cobertura de despesa emergencial ajuda nisso. E o terceiro ponto fundamental é cooperação total com a seguradora. Deixar eles acessarem o local, fornecer informação, documento, registro, ajudar na investigação que eles vão fazer e na defesa do caso se chegar a isso. Tem que ser uma parceria nesse momento difícil. E que tipo de documento a seguradora geralmente pede para analisar o caso e eventualmente pagar a indenização? Deve ser uma lista grande. Sim, a lista pode ser extensa. Via de regra, pedem o boletim de ocorrência, claro. Laudos técnicos ou ambientais, se já tiver algum. Cópias de processos na justiça ou notificações de órgãos ambientais, se houver. Comprovantes detalhados de todos os gastos com a contenção e a limpeza. As notas fiscais da carga que estava sendo transportada. E também documentos do veículo, licenciamento, talvez, inspeções, e do motorista, CNH, certificado do MOP, se for o caso. As apólices costumam listar esses documentos básicos. E tem alguma coisa que o segurado não pode fazer de jeito nenhum nesse momento? Ah, tem sim. E essa é uma regra de ouro, talvez a mais crítica na hora do sinistro. O segurado não pode, de jeito nenhum, admitir culpa, fazer acordo ou prometer qualquer pagamento para quem foi prejudicado sem ter autorização prévia, formal, por escrito, da seguradora. Sério? Nem se parecer óbvio que a culpa foi dele. Nem assim. Agir por conta própria nesse sentido, assumir responsabilidade ao fazer acordo sem o aval da seguradora, pode levar à perda total do direito à indenização. A seguradora quer ter o controle da estratégia, da negociação, da defesa, é um ponto crucial. Entendido. Muita atenção nisso então. E tem aquela parte que sempre tem em seguro. A franquia, né? Ou participação obrigatória do segurado. Como funciona nesse seguro ambiental? Funciona da mesma forma que em outros seguros. É um valor, que está lá definido na pólice, que o próprio segurado tem que bancar em cada sinistro, em cada evento coberto. Só depois que esse valor é atingido é que a seguradora começa a pagar o que exceder. É bom checar como ela se aplica, porque a gente viu em algumas apólices que, se um único acidente gerar danos que acionam várias coberturas diferentes, por exemplo, teve custo de limpeza do solo e também uma indenização para um terceiro, aí aplica-se só a maior franquia entre essas coberturas envolvidas, e não a soma de todas elas, o que é uma vantagem para o segurado, né? Ah, bom saber disso. E, finalmente, o pagamento. Depois que a empresa entrega toda a papelada que a seguradora pediu, quanto tempo eles têm para pagar a indenização? A regra geral, que vem da SUSEP e está nas apólices, é de 30 dias para pagar. Mas atenção, esses 30 dias contam a partir da entrega de todos os documentos básicos que a seguradora solicitou lá no começo. Ah, então se faltar um papelzinho, o prazo não começa a contar. Exato. E mais, se durante a análise a seguradora achar, de forma justificada, que precisa de mais informações ou documentos para entender bem o caso, ela pode pedir essa documentação extra. Quando isso acontece, o prazo de 30 dias para de contar, fica suspenso. Ele só volta a correr no dia útil seguinte ao dia em que o segurado entregar tudo que foi pedido a mais. E se a seguradora atrasar o pagamento depois do prazo certo, com tudo já entregue, aí sim, o valor da indenização tem que ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, como estiver previsto na apólice. Ufa! Analisando tudo isso, a sensação que fica é que esse seguro de responsabilidade ambiental para transporte é um universo cheio de detalhes, né?
A diferença inicial entre ocorrência e reclamação já muda completamente a lógica. E a quantidade de exclusões, principalmente essas ligadas à operação do dia a dia, manutenção, motorista, leis, mostra que a proteção não é, assim, automática nem garantida. Exige muito cuidado. Sem dúvida nenhuma. Acho que a principal lição que a gente tira dessa análise é: não dá para contratar um seguro desses e simplesmente guardar o papel na gaveta. É fundamental entender profundamente os termos da pólice específica que foi contratada. E fazer isso antes de qualquer problema aparecer, né? Ler as condições gerais, conversar com o corretor, tirar dúvidas, entender os limites de cobertura e, principalmente, o que está excluído. Isso é vital. E o outro lado da moeda? E o outro lado é que fica muito, muito claro que a validade, a efetividade desse seguro está diretamente amarrada com as boas práticas da empresa transportadora. Manter a frota em dia, seguir à risca as leis de transporte, as normas ambientais, treinar bem os motoristas. Tudo isso não é só para evitar acidente, que já seria o principal, mas é também para garantir que, se o pior acontecer, o seguro vai funcionar como esperado. A apólice é uma peça importante, mas dentro de uma gestão de risco ambiental muito mais ampla. Ela não é a solução para tudo. Isso me leva a uma reflexão final aqui para a gente pensar. A gente viu tantas exclusões importantes ligadas diretamente à manutenção do caminhão, à qualificação do motorista, ao cumprimento de rota, ao respeito às normas de transporte. Diante disso tudo fica a pergunta: até que ponto a proteção real que essas apólices oferecem depende menos do texto do contrato em si e mais da disciplina operacional do dia a dia da própria transportadora? Será que, indiretamente, um dos maiores valores desse seguro é justamente forçar as empresas a serem mais rigorosas na operação para não correrem o risco de perder a cobertura? É um ponto interessante para quem trabalha com logística e gestão de riscos pensar, né?